sindicatos, não só para a defesa em juízo dos interesses coletivos e individuais, mas também para a sua liquidação e execução. E, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária a autorização dos substituídos. Se antes existia algum tipo de questionamento a respeito, nós sabemos que a matéria, né, o assunto repercussão geral, uma novidade processual, hoje tão em moda, quanto à chamada modulação dos efeitos das inconstitucionalidades, são matérias que estão extremamente em voga no meio jurídico, né? O STF ele meio que botou uma pá de cal a respeito. Ele disse, olha, o nosso entendimento é esse, e ponto final, e não vamos discutir mais isso, né? O reconhecimento a repercussão geral foi unânime, e vencido o ministro Marco Aurélio quanto à questão da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Essa questão aqui é uma questão que, em muitos e muitos casos, ela ocupou os processos trabalhistas durante bastante tempo, onde se discutia a possibilidade de ter que apresentar a procuração, não apresentar, ou executada normalmente da ação coletiva. O primeiro argumento dele era a questão da carência de legitimidade do autor para a liquidação da execução. Era normalmente o primeiro que se discutia. Não é? Não, você tem que trazer a procuração e por aí vai. Olha, como o desembargador Herbert comentou, a matéria de ações coletivas ela é uma matéria com muita doutrina e vários entendimentos, óbvio. Todos esses entendimentos valorosos, porque a pessoa faz a fundamentação do pensamento dela. E uma coisa que a gente precisa abordar seria a situação da prescrição. Não é? Se a ação coletiva versar exclusivamente sobre reparação civil, não seria um direito trabalhista entre si, especificamente um direito trabalhista, violado, mas é uma reparação civil em virtude de um dano coletivo causado? Nós temos a previsão do 206, parágrafo 3º, 5 do Código Civil, que menciona a prescrição em 3 anos. Já se embutida numa ação coletiva de direitos individuais homogêneos, nós estivermos no tratamento dos direitos trabalhistas, caso das substituições processuais, a sugestão é a aplicação do 729 da Constituição, porque nós tivemos, inclusive, julgados nesse sentido recente. Não é? Discutia-se a questão prescricional, vamos aplicar o Código Civil, vamos aplicar qual norma? E aí o TST, e vários doutrinadores depois saíram fazendo comentários a respeito disso, eles disseram, olha, em virtude da previsão constitucional da prescrição dos direitos trabalhistas, interessante que nós apliquemos o artigo 729, porque a matéria foi lá muito bem tratada, não é? Bom, competência, a questão da competência para a execução das ações coletivas, vista pelo Tribunal Superior do Trabalho. Eu trouxe aqui um julgado de 2012 que representa bem essa situação. Ele diz que conflito de competência, ação coletiva, decisão com efeito erga omnes, execução individual. A previsão do 877 da CLT, surgida ainda sob a influência do extremado individualismo processual, não se mostra adequada e aplicável à hipótese das ações coletivas, cujo procedimento é específico e regulamentado na Lei da Ação Civil Pública e o CDC, ambos plenamente compatíveis com o processo do trabalho. Ponto. Então, num primeiro momento, o próprio TST, e a gente sabe disso, a gente usa isso nos nossos processos, ele recomenda a Lei da Ação Civil Pública e o CDC como normas de caráter processual para regular certas abordagens, a legitimidade, a questão da liquidação, a questão, como a gente viu, da preferência, está lá na Lei da Ação Civil Pública e no próprio Código de Defesa do Consumidor, o indivíduo prefere a coletividade quando de direitos individuais homogêneos, não é? Isso aí é uma questão, então, que ficou abordada na primeira parte desse julgado. E também nessa primeira parte do julgado,
O TST faz uma abordagem, no meu ponto de vista, muito bacana, que ele diz, olha, tanto o nosso CPC, ele não fala expressamente, ele vem falar da CLT, quanto a CLT, elas regulam a matéria da jurisdição individual, é o individualismo por excelência. E quando a gente está diante das execuções coletivas, não estamos pensando na individualidade, nós estamos pensando na facilidade para a coletividade. E ele continua, a execução individual, que deve ser procedida no domicílio da exequente, execução individual, que deve ser procedida no domicílio da exequente, ou seja, onde o lesado tem seu domicílio, ele vai poder propor esta ação. Entendimento em contrário acaba por violar toda a principiologia do direito processual ao trabalho, impingindo aos beneficiários da ação coletiva um ônus processual desarrazoado, tornando ineficaz todo o arcabouço construído com enfoque no pleno, rápido e garantido acesso à jurisdição, violando a garantia constitucional do devido processo legal substancial. E aí ele decide o conflito de competência que se julga procedente para declarar que, para apreciar a execução individual da ação coletiva da senhora Cândida Maria Salles Leal, seria a quarta vara do trabalho de Fortaleza. Ok? Isso é uma questão que ela tem muita importância para nós. Eu não sei dizer sobre aqui o Pará, mas em Minas, por exemplo, nós temos muitos e muitos casos de ações coletivas de direitos individuais homogêneos, que os sindicatos eles ajuizam essas ações e depois os beneficiários estão pulverizados pelo Estado, ou mudaram de cidade, ou eles estavam em Belo Horizonte, por exemplo, apenas prestando serviço. Um caso que eu não sei se era tomador de serviços, era prestador de serviço aqui no Pará, duas empresas, uma chamava PH Serviços e a outra Alfa Vigilância. A PH Serviços e a Alfa Vigilância prestavam serviço ao Tribunal da Terceira Região, e no dia 12 de maio de 2014, orquestradamente, elas encerraram as suas atividades no Brasil inteiro. E deixaram tão somente 24 mil empregados, da noite para o dia, sem receber nada. O sindicato propôs uma ação coletiva para assegurar o pagamento da rescisão, caráter cautelar para retenção de numerário, onde quer que fosse, distribuída a 48ª Vara de Belo Horizonte. Obviamente, muitos desses empregados estão em Uberlândia, onde prestava serviços, em Uberaba, estão no Rio de Janeiro, estão em Brasília, ela tinha muitos contratos em Brasília, e esses beneficiários da ação coletiva, eles vão poder, obviamente, ajuizar as suas ações individuais no foro onde eles se encontram. Eles não precisarão ir a Belo Horizonte, se habilitar na 48ª Vara para poder fazer o recebimento do seu crédito nessa cautelar assecuratória. Esse caso é um caso que ficou muito conhecido lá em Minas Gerais pelo tamanho do estrago. É uma empresa que eu colaborei na investigação patrimonial preliminar dela, inclusive estou com o SIMBA deles em andamento, os bancos estão me mandando informações. A empresa, literalmente, ela programou fechar no dia 12, porque se você olha todos os ativos, se você olha a situação, a saúde financeira da empresa, em 2013, a empresa não tinha nada, ela era perfeita. A declaração de imposto de renda dela mostra que ela não estava em parcelamento especial, ela não tinha paz, ela não tinha nada. A saúde financeira dela era ok, ela pagava todas as contas dela. E no prazo de 5 meses ela fecha. Típico indício de programação para quebra. É claro que a gente está também tratando nessa história de uma quantia razoável, porque só a folha de pagamento mensal da PH eram 88 milhões de reais. Então, as ações coletivas nesse caso, elas são muito, muito bem-vindas. Uma questão de preocupação, e aí por isso que eu fiz menção a essa situação da PH, e da Alfa, é o montante das execuções coletivas. Porque se a execução coletiva ela trata de uma obrigação, reparação de um dano moral, alguma coisa, o Ministério Público eventualmente pode pedir um valor muito elevado ou um valor
talvez não compatível lá com o ofensor, e o juiz, a seu prudente critério, o tribunal e por aí vai, poderão ir modificando o valor dessa condenação até se chegar a uma questão apropriada juridicamente falando, não é? Mas, com certeza, por se tratar de execução coletiva, o montante da condenação ele tende a ser um montante de condenação bem mais consistente, bem mais poupudo do que nas ações individuais, não é? Obviamente, dependendo do causador do dano, ele vai ter dificuldade em saldar o montante da condenação. Ainda que a gente esteja a tratar de uma situação de descumprimento de obrigação de fazer, que tinha astrentes caras, e essas astrentes foram aplicadas e tornaram a situação muito grande. Acontece com certa frequência que condenações desse tipo não consigam a respectiva obtenção de valores do devedor pelos mais variados motivos. E aí cada tribunal tem o seu acervo lá de condenados coletivamente com as suas respectivas execuções pendentes, se arrastando. Não é? É uma situação muito complexa das execuções coletivas e que, por isso, demanda uma atenção maior do judiciário. Medidas de caráter assecuratório, em virtude dessa questão do montante das execuções coletivas, elas crescem de importância. Uma das sugestões de caráter assecuratório seriam as audiências preliminares ou de justificação com o réu, que foi o que foi feito com a PH lá em Belo Horizonte. Então, logo a PH anunciou a quebra, ainda no mês de maio, os seus sócios foram intimados a comparecer para a audiência na Secretaria de Execuções lá de Belo Horizonte, para poder fazer uma troca de ideias a respeito do que estava acontecendo. Eles apresentaram os argumentos deles e saíram de lá intimados a apresentar o seu rol de credores, que estariam pendentes de pagamentos contratuais, os seus recebíveis e, obviamente, aí no sentido de que tudo realmente, muito realmente foi programada a quebra, o contador, que foi quem eu queria chamar para poder fechar um balanço rapidamente e trazer para a justiça os recebíveis da empresa, esse não foi localizado, o contador desapareceu. Tentamos de todo meio localizar, telefone e tal, o contador sumiu. Ele teria que fechar um balanço rapidamente ali e trazer para nós essa situação, mas ficou por terra. Resta ao Simba agora o trabalho dessas identificações, né? Então, as audiências preliminares são muito importantes. A gente chamar o devedor da ação ou o futuro devedor da ação para uma conversa, até para a gente saber o porte do que ele vai ter que carregar nas costas depois, em matéria de peso. Se ele teria condições de carregar. Cautelares e nominadas, e as nominadas, como a resta e a busca e apreensão, são interessantes. E busca e apreensão não necessariamente de numerário ou de bens. Busca e apreensão de computadores do departamento financeiro, busca e apreensão de documentos, aonde existam o quê? As consolidações dos credores dessas empresas. O artigo 84, dos seus parágrafos 3º, 4º e 5º do CDC, mais o artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública, eles são mais adequados às tutelas coletivas. Eles tratam das concessões liminares nas tutelas coletivas. E basta simplesmente a prova o fundado receio do dano e a prova robusta do direito na reparação. Essas medidas, elas são, se tivessem sido aplicadas em vários casos de execuções coletivas na terceira região, nós não teríamos várias execuções congestionadas como hoje elas existem. Já para alguns casos, nem mesmo as medidas assecuratórias, elas resolveriam como a situação da PH, porque a PH, ela simplesmente foi da noite para o dia, ela fechou e 24 mil pessoas foram colocadas na rua. Então, já não sairíamos na frente em matéria disso. O portal em disponibilidade, sem querer
entrar no assunto da colega, que vai falar logo em seguida, é só uma sugestão, né? Ele trata o portal de disponibilidade, ele está previsto no provimento 39 de 2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ. E o que é o portal em disponibilidade? Eu prefiro mostrar, ao invés de falar, e depois os senhores podem dizer se ele é adequado ou não às nossas ações coletivas. O acesso ao portal Indisponibilidade ele é feito pelo www.indisponibilidade.org.br e o acesso a ele é feito através da certificação digital que a gente possui, não é? Deixa eu ver qual dos dois vai ficar mais fácil de acessar aqui, porque... Ok, agora o certificado colocou o pendrive aqui, ele... Não, na hora de colocar o leitor aqui, ele tirou o certificado digital e ele apagou. Será que esse comando de execução do Java aqui ele está bloqueando a leitura do certificado? Não? Porque ele não está lendo o certificado está ativo aqui. Bom, enquanto a questão não se resolve quanto ao certificado digital, eu vou entrar numa outra funcionalidade aqui, que vocês já devem ter visto, que é ou já ouvido falar, que é o Simba. O acesso é pela página do Conselho Superior de Justiça e Trabalho, e é outra ferramenta muito adequada, digamos assim, para... Quero... ele está dando problema no carregamento do Java aqui. E quando vocês utilizarem essas duas ferramentas, vocês terão, de uma forma muito, digamos, abrangente, a possibilidade de assegurar meios para a quitação das ações coletivas. Eu vou mostrar por quê. Esse problema da rede, né? Ele entra na rede, fica pedindo autorização, inclusive... pronto. Vai rodar o Java. Ok. Então, no portal em disponibilidade, o primeiro acesso, quando vocês entrarem no portal em disponibilidade,
eu recomendo usar o Internet Explorer, que é o que tem rodado mais fácil. Ele vai pedir a autenticação pela certificação digital. Feita a autenticação pela certificação digital, o primeiro acesso vocês vão ter que preencher um pequeno formulário, coisa simples, referente a isso aqui, olha, que são os meus dados. Ele vai pedir lá telefone, complementos, só no primeiro acesso. Vejam que o meu já não tem mais essa situação. Também vocês podem, a exemplo do InfoJude, fazer o cadastramento de usuários para protocolar as ordens de disponibilidade. Reparem aqui, ó, Daniel, Daniela, o Leonardo e a Fabiana. O Daniel é o diretor de secretaria da 25, a Daniela, o Léo e a Fabiana, eles são os assistentes de diretor lá na 25. Agora, se nas ações individuais o indisponibilidade tem facilitado a vida, vejam bem nas ações coletivas. Quando você decreta a indisponibilidade, através do provimento 39/2014, você dispara pelo portal, eletronicamente, para todos os cartórios do Brasil, a informação de que os bens imóveis daqueles devedores estão indisponíveis. Você não precisa, se o sujeito tem empresa no Pará, mas ele abriu empresa no Rio Grande do Sul, depois ele abriu empresa em Santa Catarina, e abriu empresa no Rio Grande do Norte, se ele tiver bem imóvel em qualquer ponto do território nacional, o bem dele vai ser indisponibilizado. Simples assim. Não é penhora, é indisponibilidade. O bem não vai nem fica. O provimento 39 diz que os cartórios têm que fazer uma leitura de manhã, 2 vezes ao dia, ou preferencialmente no início e no término do expediente, a respeito dos lançamentos de disponibilidade no sistema. E reparem só como que a informação ela é simples e tranquila. Essa pesquisa aqui foi da Lacqua de Fiores Perfumes, que quebrou, né, e tem ações lá na 25, não fez o pagamento. Quando vem a ordem respondida, você dá 2 cliques na pasta, aonde tem a ordem, ok, e aí você tem a resposta. Reparem lá, porque são inúmeras pastas da Lacqua de Fiore. Matrícula do imóvel, o ofício de imóveis, quem foi que respondeu? Matrícula do imóvel, o ofício de imóveis, quem foi que respondeu? Reparem que aqui, olha, Cabo Frio, os sócios da Lacqua de Fiore eram de Belo Horizonte. Quanto que eu iria imaginar que eles tinham imóveis em Cabo Frio? É muito melhor do que pesquisa DOI, porque a DOI é pesquisa. Portal indisponibilidade é a ordem eletrônica de indisponibilidade. Automaticamente, você indisponibilizou o bem imóvel dele. Ou os bens imóveis. Depois você oficia ao cartório, solicitando ao cartório que ele remeta as matrículas atualizadas desses imóveis, e você escolhe como menu do restaurante, brincadeiras à parte, aquele imóvel que vai ser mais apropriado à sua execução. Muito menos trabalho que a DOI, cumprimento eletrônico, e a quantidade de imóveis que alcança, porque isso varre o Brasil inteiro. Sendo que o provimento 39 é da Corregedoria Nacional de Justiça. E todos os cartórios, eu já perguntei a 2 amigos que são donos de cartório de imóveis em Belo Horizonte, e eles me disseram que, olha, está todo mundo cumprindo, porque isso é regra da Corregedoria. Cartório descumprindo a ordem de corregedoria pode perder a serventia. Então, todos eles estão cumprindo. A funcionalidade, né, o sistema é de extrema simplicidade. Basta você vir aqui e clicar em indisponibilidade
para você inserir uma ordem de disponibilidade. Você digita o número do processo, digita o nome do processo. Ao clicar em continuar, reparem o tempo que demora, né? Ao invés da pesquisa DOI. Coloca o CPF e o CNPJ da pessoa que você vai disponibilizar, ponto final. Quando você clicar em continuar, ele vai perguntar, deseja disponibilizar? Sim, disponibilizou, eletronicamente. Simples assim, ok? Então, isso é uma ferramenta particularmente que eu acho funcional para as execuções coletivas, como medida assecuratória. E aí a pessoa pode ir e falar assim, mas você está declarando disponibilidade dos meus imóveis. Ok, vamos sentar e vamos conversar. Você está às margens de uma condenação de vulto. Como você pretende resolver essa situação? Ou no caso de... Como você fará isso? Certo? No meu ponto de vista, uma questão importante de postura com base nas execuções coletivas é nós deixarmos aquela situação de inércia do processo para nós antecipadamente, principalmente quando a gente fala de empresas quebrando, a gente antecipadamente promover atos que impeçam o devedor de receber o seu numerário e depois ninguém acha mais, não é? E a outra, vamos dizer assim, funcionalidade, que é o SIMBA, ele é extremamente adequado nas ações individuais. Agora vocês imaginem nas ações coletivas. Você entra aqui no CSJT e entrando no CSJT, você acessa a ferramenta. Todos os juízes do Brasil já têm acesso ao SIMBA desde 23 de setembro de 2014. O gestor regional é só solicitar o cadastro ao gestor regional que você consegue o acesso. O e-mail funcional é o login. Me parece que o programa aqui da escola ele é só para magistrados e servidores, não é isso? Não tem ninguém que não pertença aos quadros judiciários aqui não. Ok? Só por causa da proteção do sigilo bancário, né? A Lei Complementar 105. E aí, deixa eu mostrar um caso aqui, qualquer do SIMBA para vocês verem como que a situação chega a ser até brincadeira. Olha, esse caso aqui é um caso interessante, ó. Otelo Bar e Restaurante, que é uma rede de cozinhas japonesas lá de Belo Horizonte. Dentro do SIMBA, você tem acesso a todo tipo de informação que você quiser. São muitas informações, com muitos dados e de fácil leitura, igual a gente vai passar aqui. Aliás, deixa eu até já pegar uma informação que eu já tenho do SIMBA aqui, não vou nem gerar aquele relatório, não. A geração de relatório seria ali. Vamos para a página do SIMBA mesmo, quer ver? Reparem bem esse caso aqui, ó. Isso aqui é um buffet que quebrou lá em Belo Horizonte. E deixou, inclusive, os noivos do final de semana que chegava sem o buffet. Saiu no jornal, 15 casais assim na delegacia prestando queixa porque avacalhou o casamento deles. Eu achei um absurdo. E ele não está no SIMBA, não é porque eu me solidarizo com os casandos, não, é porque está devendo lá uns negocinhos lá na 25. Mas olha só, esse relatório é o relatório mais completo do SIMBA, né? Vejam bem, quando a pessoa transfere dinheiro, ela movimenta dinheiro, faz qualquer coisa com dinheiro, o SIMBA traz a informação da data,
o histórico, o que foi, o número do documento dentro do banco. Reparem lá, ó. Número do documento dentro do banco, data do evento, histórico, o que foi que aconteceu, transferência de valor para a conta diferente do titular, valor que foi transferido, R$1.000, débito, CPF da pessoa beneficiária. Está lá o Pedro, CPF dele, a conta onde foi parar o dinheiro. Com o Simba, praticamente impossível a pessoa deixar de pagar, a não ser que ela realmente tenha quebrado, ela deixar de pagar algum tipo de execução. Nas execuções coletivas, extremamente importante, porque você tem inclusive uma visão prévia a respeito do devedor. Com quem você está lidando? Montantes. Porque isso pode auxiliar até na fixação do quantum indenizatório que vocês vão utilizar. Querem ver um outro caso? O SIMBA é a abreviatura de Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, né? Ele traz uma série de informações a respeito do devedor. Reparem bem nessa hipótese aqui, ó. Se você tiver, esse aqui é o relatório 5, uma empresa em funcionamento, você tem o nome, CPF, CNPJ, as contas da onde o dinheiro veio, tipo de conta que é e montante que cada uma dessas pessoas paga para o nosso executado devedor. Aquela história da gente ficar vasculhando a vida da pessoa para achar bens para pagamento da execução, isso aí ficou um pouco para trás com o SIMBA. Porque com o SIMBA a gente não precisa mais fazer isso. Você tem tudo à mão. Você tem todos os montantes. E aí, no caso das execuções coletivas, você tem todas as fontes pagadoras do eventual condenado coletivo. Basta você escolher qual fonte pagadora você quer para utilizar uma daquelas medidas assecuratórias. Um bloqueio, uma retenção, é uma conservadora que quebrou da noite para o dia, como no caso da PH, e aí você não sabe quem eram os tomadores dela, que pagavam valores para ela, abre lá o relatório 5, você tem. Aparece, inclusive, quantas vezes cada movimentação dessa foi feita. Daquela pessoa. Olha lá, ó. Essa que somou 339 mil foi feita 19. Pessoal, alô, o que eu queria conversar com vocês em matéria de ação coletiva era basicamente isso que eu apresentei. Tentei fazer de uma forma bem simples, porque o que interessa para nós seria, digamos assim, a nossa simplicidade, né, na condução das ações coletivas. A gente já tem alguns problemas quando, no caso das liquidações das individuais homogêneas, você tem lá 200, 300, 400 substituídos, muita gente para ser liquidado. A sugestão é liquidação em lotes, porque senão, para cada liquidação que você fizer de todo mundo,
vai haver um questionamento de contas, você para a execução do todo, às vezes por uma ou duas pessoas. Isso é utilizado pelas empresas nas requisições de execuções coletivas, não é? E essas duas ferramentas, que seriam o símbolo e a indisponibilidade, elas são excelentes nas ações individuais e, mais do que excelente, nas ações coletivas. Ajudam muito a gente, resolvem a nossa vida. Eu brinco que lá na 25 eu me tornei um preguiçoso na execução, porque eu só faço Bacen na empresa, Bacen no sócio, depois do Bacen, indisponibilidade, Simba, acabou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, bom dia. Luiz Ribeiro, integrante da terceira turma aqui do TRT. Eu verifiquei aqui no currículo de Vossa Excelência que o senhor é membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução, né, do CSJT. Isso. Eu queria saber o seguinte, eu vi dentro um dos slides aí, estava apresentando da dificuldade, ou vamos dizer assim, da diversidade de entendimentos que tem acerca da execução coletiva. Como a doutrina vai avaliando, inclusive um julgado TST, sendo que não se aplicava aquele artigo 877, salvo o melhor juízo do foro da execução. Exatamente. A minha pergunta, até para orientar, é mais uma curiosidade, né? Nem assim... há alguma discussão no CSJT acerca da instituição de um código modelo de processo coletivo, como já porque tem até um projeto de lei tramitando, esse projeto de lei é o 5139 de 2009, uma comissão que participou a doutora Ada Grinove, Antônio Gide, acho que aquele Kazu Watanabe também participou, porque o que a gente vê é o seguinte, que o processo coletivo ele é regulado pela Lei da Ação Civil Pública, pelo Código de Defesa do Consumidor, e a CLT não tem assim, nenhum instrumental, ele está sempre utilizando essas normas como regra subsidiária. Então, para saber se há essa discussão no CSJT. E também uma outra, aí não seria uma... Eu vi que o senhor falou que na 25ª, né, se eu tenho utilizado muito contadores particulares, né, para fazer as liquidações das sentenças. Aí eu iria recomendar o juriscalc, né, com base até numa experiência, há um colega nosso, que muitos devem conhecer, o Elton Salles, era um juiz aqui da 8ª região, que ele foi, por um processo de remoção, foi para a 12ª região. E lá ele está na mesma situação sua, ele é o único juiz que liquida as sentenças. E ele liquida através do juriscalc, então ele está levando essa cultura da liquidação, já foi, inclusive, nós temos um servidor aqui, que é o nome daquele, o Liquidman, como é o nome dele? Nosso servidor, Alacídio já visitou a 12ª região algumas vezes, mostrando como funciona, porque é um mecanismo prático, bem fácil, de liquidar, que as próprias secretarias fazem, sem auxílio porque isso também gera um ônus maior para as partes quando você contrata uma liquidação, né, de terceiro, de contadores, né? Então, só ficar essa recomendação que o nosso juriscal, que é uma ferramenta que também pode ser utilizada lá